Aí a gente fica adiantando a tarefa na sala de aula. Olha só, meu querido. Cara, o que eu vou fazer agora, quando tu esqueceu o que é sistema possível e indeterminado, quando tu esqueceu o que é sistema possível e indeterminado, quando tu esqueceu o que é sistema impossível, tu tenta me imitar, cara. Eu vou fazer uma coisa que qualquer um pode fazer. E aí tu mesmo vai estudar sozinho num cantinho da prova e vai relembrar o que é cada uma dessas coisas. Então presta atenção, cara. Sinceramente, eu acho que isso que eu vou falar agora é uma ferramenta ímpar para que tu entenda as classificações dos sistemas. Classificação de sistemas possível. Classificação de sistemas lineares. Por que os sistemas são chamados lineares mesmo? Pode ser legal, porque o gráfico das equações geram retas até 3. Essa interpretação só é válida até 3 letras, né? Para 4 letras a tua interpretação já falha. Concorda comigo? Então a interpretação melhor é aquele sistema cujas variáveis estão elevado a 1. É uma interpretação mais genérica. Mas parabéns, gostei muito da interpretação. Acabamos de falar de interpretação geométrica, né? Deu um banho. Dás um banho! Então vamos lá. Quais são os tipos de sistema? Quero ver, já repeti algumas vezes. Sistema... vou escrever, deixa você vai dizer. Sistema possível. Possível significa que ele tem solução. Determinado significa que ele tem apenas uma solução e mais nenhuma. Determinado. Sistema possível e indeterminado. O E não é obrigatório. Pois não. Era o E? Garoto. E sistema impossível. Muito obrigado. Tu sabe que isso que tu falou, cara, eu sou filosófico também, tu sabe, eu gosto do encrenca. Tu sabe que isso que tu falou do E, existe atualmente uma grande discussão em linguística que diz que o que faz da linguagem humana diferente dos outros animais é o E. É quando tu consegue emendar uma ideia na outra. Aí tem um cara que é o papa da linguística, lá que eu não sei o nome do cara, que escreveu livros que dominaram o mundo nessa área. Então todo cara que estudioso de linguística aceitava essa ideia do sujeito. A ideia de que o E é que concatena uma ideia a outra, né? Certo? Era parte fundamental da maneira do ser humano pensar. Eu caí e quebrei a perna. Certo? Eu estudei e tive sucesso. E não é que os caras me acharam um povo indígena, que eu não sei qual é, perdido no meio do Brasil, aí na floresta amazônica, que não usa o E. E aí, quando acharam esse povo, caiu toda a teoria do cara, que era o papa da linguística. E hoje tem toda uma discussão altamente profunda sobre a evolução da linguagem. O que eles aparentemente acharam é uma tribo que tem uma linguagem anterior à nossa, que mesmo sem o uso do E, concatena as ideias, mas de maneira diferente. Na linguagem deles, eles falam caí, e depois quebrei a perna, e depois minha filha, e depois, entendeu? E a pessoa vai montar a ideia com as ideias separadas, elas não são concatenadas as ideias já pela fala. Que louco isso, né, cara? Então tu vê, em homenagem à tribo indígena que não usa essa conexão, eu não vou colocar o E. Sistema possível determinado, sistema possível e indeterminado. E, falei, tá bom, vou colocar o E. Só chamando a Fafá. Eu sou meio... Sou suspeito para falar de português, né, cara? Sempre tive problema com português. Vamos botar o E. Obrigado mais uma vez, querido. Eu preciso de pessoas críticas me acompanhando para eu poder ser melhor. Obrigado mesmo, fundo do coração. Ô galera, eu te mostrei um sistema possível e determinado agora há pouco, né? Concorda comigo? Tanto que deu para resolver. Quais eram as soluções? Tá bom de memória, 7 menos 3. Então, e tu viu como é que eu criei ele, né? Eu
solução e depois fiz qualquer conta com as letras. 5x mais 1000y igual. Aí eu boto a solução que eu já criei e bum, certo? Monto uma nova equação, pronto. Olha como é fácil criar um sistema impossível. Olha como é fácil criar um sistema impossível. X mais y igual a 3. X mais y igual a 2. Isso é um absurdo, né? Não concorda que é um absurdo? Então tu vê, é muito óbvio que é um sistema impossível. Só que eu queria que tu soubesse o que acontece quando tu tenta resolver um sistema impossível. Assim, se não for um sistema obviamente impossível como esse, quando tu for tentar solucionar, se acontecer essa coisa bizarra que vai acontecer agora, tu já vai estar safo. Ah, aconteceu aquilo, sistema impossível. Vamos ver o que é esse aquilo? Qual técnica tu quer? Ó, difícil agradar a todos. Vamos lá. Y igual, não magoa. Isolou na outra, x mais o y que é 3 menos x igual a 2. X menos x dá 0, 3 igual a 2. Mas é só fazer o da adição e lá para perceber. Claro, por isso que eu falei, não magoa, né? Não tem problema. Vamos fazer a técnica da subtração. Um menos o outro, 0x mais 0y igual 1. Concorda? Beleza? Até preferi o que tu falou, porque eu queria que acontecesse isso. 0 vezes x eu poderia eliminar, concorda comigo? 0 vezes y dá 0. Então 0 é igual a 1. O mesmo absurdo anterior, concorda? Mas cuidado, tá? Eventualmente pode acontecer que o aluno distraidamente zera esse cara aqui e tenta continuar a conta com outro. O 0 está multiplicando, o 0 passa dividindo. Deu uma resposta infinitamente alta, né? Concordas? Que não faz sentido nessa situação. Professor, Pois não. também se tivesse a raiz de menos 1 em uma equação e não tivesse nas outras, né? Já iria... Repete, por favor. Se tivesse os números imaginários, tipo a raiz de menos 1 em uma equação e não tivesse na Ih, outra. cara, eu não tenho competência para falar disso. Me perdoe, eu fiz cálculo A, cálculo B, cálculo C, cálculo D e cálculo E na faculdade. E é no cálculo D que a gente aprende números complexos. O professor não trabalhou isso com a gente nem no cálculo D. Ele falou que é encrenca. Então eu não tenho competência. Se tu quiser falar de equação com número complexo, vai ter que procurar outro indivíduo, cara. Não está falando com um cara competente. Me desculpa, cara. Humildemente eu não tenho competência para falar de equação com número complexo. Ô galerinha, olha só. O negócio é o seguinte. Resumindo, quando é que tu detecta que um sistema é impossível? Ou quando aparece um absurdo na tua frente. Concordas comigo? Aí tu já fala, isso aí é um absurdo, não dá, impossível. Ou pode aparecer uma divisão por 0. Eventualmente pode aparecer uma divisão por 0, também já sabe, sistema impossível. O legal é que se tu esquecer disso, tu cria um sistema impossível desses bobos, x mais y igual a 1, x mais y igual a 1000. Tenta resolver e vai se lembrar, ó. Ah, lembrei o que acontece quando é impossível. Lembrei. Vamos fazer um sistema com infinitas soluções? Um sistema, obviamente, com infinitas soluções? Sistema possível indeterminado. É isso que significa infinitas soluções. SPI. Para não ter que ficar escrevendo tudo, tá? A gente vai passar a usar as siglas. Ali, seguinte. Isso aqui tem quantas soluções? Infinitas. Agora eu vou maquiar essa equação. Vou multiplicar tudo por 2. Parece uma equação diferente, não parece? Mas é a mesma disfarçada. Se a primeira tem infinitas soluções, a de baixo tem as mesmas infinitas soluções. Então, quantas são as soluções das duas equações? Infinitas. Vamos ver, tanto viu como é fácil criar um sistema desse, né? Vamos resolver para ver que desgraça que vai acontecer. Vai dar uma reta em cima da outra. Legal, se você fosse fazer o gráfico, ia dar uma reta em cima da outra, interpretação geométrica, legal, né? Aí uma reta em cima da outra tem infinitos pontos em comum. Parabéns, muito bom, garoto. E aí, galerinha? Qual é a técnica? Vamos fazer as duas de uma vez, né? Vamos multiplicar essa toda por menos 2 e vamos somar. É verdade, né? Certo? É verdade. Mas achamos o valor do x?
Não. Não, então agora eu já sei que quando aparecer 0 igual a 0, o sistema é indeterminado. Possível, mas indeterminado. Qual é a interpretação? Infinitas? Show. Vamos usar outra técnica. Isola numa, 1 menos x. Substitui na outra. 2x mais 2 vezes 1 menos x é igual a 2. 2x mais 2 menos 2x igual a 2. Corta, corta. Não precisa ser 0 igual a 0. Pode ser 2 igual a 2, 1000 igual a 1000. Concorda comigo? Claro que eu poderia passar o subtrair 2 em ambos os lados, né, e chegar em 0 igual a 0, sem problema. Então tá, cara, tu vê, se tu gasta 10 minutinhos, nem isso, 5 na prova, se tu esqueceu quem é o SI, quem é o SPI, e como é que tu detecta se ele foi um tipo ou outro, é só tu resolver o sistema e ver. Se der um absurdo, impossível. Se der algo verdadeiro, mas a letra não apareceu, quer dizer que não importa qual é, né? Quer dizer que não tem uma solução para deixar a coisa verdadeira, tem infinitas. Aqui, por que eu zerei tudo, né? Também eu falei só, não escrevi. Importante escrever, né? Eu falei porque, galera, que era para multiplicar essa equação toda por menos 2 e somar. Foi o que eu fiz. Eu fiz L2 igual a menos L2 igual a L2 menos 2 vezes L1. E tu vê, Tanso, não escrevi, te confundi, culpa minha. Tu tá muito atenta, parabéns, hein? Continua assim sempre, desde o ano passado, sempre participando maravilhosamente das aulas. Desculpa a demora. Gostei. Mas assim vocês me deixam com a faca e o queijo na mão. Assim fica fácil dar aula pra vocês. Parabéns, garoto. Parabéns. Galera, pense nesse pessoal que vem desde o ano passado participando e cutuca também, levanta o braço, pergunta. Eu só vou ficar orgulhoso, não existe pergunta boba. Vocês concordam que se eu dividisse essa equação toda por 2, eu revelaria que essas equações na verdade são a mesma equação? Ou seja, tu só precisa te fixar numa equação para achar as infinitas soluções disso. E é tu que escolhe se tu vai dar a resposta em função de x ou em função de y. Qual é a tua letra preferida, x ou y? Beleza. Então a solução vai ser igual. X, a primeira solução vai ser x e a segunda. Deixa eu ver quem vai ser a segunda. Quem vai ser o y? Vai ser 1 menos x e 1 menos x. Isto representa as infinitas soluções do sistema. Vou te provar. Chuta um valor para x. 5. E aí quanto é que seria esse? Menos 4. 5 menos 4, 1. É verdade. Chuta outro valor para x. 24? Olha que sacanagem. 1 menos 24 menos 23. 24 menos 23, 1. 2 vezes 24 mais 2 vezes menos 23, 2. Está funcionando. Ou seja, quando eu quero escrever as infinitas soluções, eu não escrevo elas todas, que ia acabar a minha vida e não ia terminar a empreitada. Eu escrevo uma equação que através daquela equação tu acha, chutando valores, a solução, as infinitas soluções. Parabéns, eu só falaria isso numa futura aula. Tu me adiantou a vida. Daria. Botar em gráfico é só fazer o gráfico disso. A reta já representaria os infinitos pontos. Parabéns. Parabéns. Claro, não, já ia. Não. Claro que eu já ia perguntar pro menino qual é a letra preferida. Ele ia falar Y, estuda biologia. E aí vai ser Y igual, certo? E vamos ver. Quem é o X? É 1. Quem é o X? É 1 menos Y. É 1 menos Y. Vocês concordam que através desses pares ordenado, tu determinando qualquer valor para y, tu calcula o outro e tu acha uma solução verdadeira, né? Certo? Show de bola. E tu foi na parte perigosa, tá? O que pega a galera é isso aí. Quando a gente pede para o cara escrever a solução de um sistema com infinitas soluções, isso realmente é um desafio para o aluno. Se botar a solução pertencente aos números. Pois é, senhor. Solução desse cara aqui, se eu quiser representar, né? Ou a gente faz assim, ou a gente faz assado, certo? Desculpa, amigo. Se botar a solução pertencente aos números complexos tá errado, ou vai ficar tipo... Não tá
é só desnecessário por aquilo que eu te falei, entendeu? Porque equação com número complexo é algo altamente difícil. Por quê? Também por causa da representação dos números complexos. Para eu representar um número complexo, eu já tenho que usar dois eixos, a parte real e a parte imaginária, sacou? Então, se eu fosse fazer interpretação gráfica disso, não vai fechar. Por isso que é uma parte da matemática estudada apenas no curso de matemática e com aplicações profundas essa parte de... Certo? Mas não estaria errado, tem razão. Poderia fazer isso. Daria mais certo ou diferente? Não, dá no mesmo, é só... Se tu fizer isso, e se o cara entender de matemática, e se tu botar pertencente aos complexos, se o cara entender de matemática vai parecer provocação, vai parecer, por que esse cara colocou os complexos? Por mais que os complexos contêm os reais, entendeu? Mas se tu quiser causar, entendeu? Quiser balançar a pessoa que está lendo, vai ser uma cutucada interessante. Desculpa, só um pouquinho. Como eu gosto da aula para vocês, palavra de honra. Eu adoro dar aula para vocês. Desculpa. Se eu for colocar só observar os reais, tipo só observar os reais, não, pra mim não faz sentido, porque daí se eu pegasse qualquer valor, eu tive qualquer valor de produção e na hora que eu for somar eles, não ia dar um. Perfeito. Deixa eu ver se eu entendi. Me corrige se eu não traduzir a tua ideia corretamente. A colega está dizendo, esse cara tem infinitas soluções, mas é um absurdo eu dizer que o S é igual aos reais. Porque eu estou dizendo que x e y podem ser qualquer valor, né? Certo? Os valores x e y pertencem aos reais, mas eles têm que seguir alguma regra. O fato de ter que seguir alguma regra não restringe a infinidade de soluções. Beleza? É um mais foda que o outro. Professor, se eu fazer isso na minha vida real e eu quiser saber o resultado, isso não vai me ajudar nada, vai ser infinitas coisas, né? Que bonita a tua pergunta. Tu sabe que em física tem equações que dão infinitas soluções. Só que aí a gente tem uma coisa chamada condições de contorno do problema. Aí tu vai lá e analisa onde é que o corpo estava no momento zero. Aí isso acaba eliminando um monte das infinitas soluções. Então na física ter... Acabou? É física comigo? Já estou mais alegre. Então tu vê, ó. O fato na física acontece isso que tu falou, por incrível que pareça. A gente pega uma equação para representar um problema físico e obtém infinitas soluções. Só que olhando a cara daquelas soluções, a gente percebe que umas são muito mirabolantes, então a gente acaba ficando com menos soluções. Mas tu acredita que tem problema físico que tu resolve e acha mais de uma solução? E quando tu vai fazer o experimento, às vezes ele acontece de um jeito, às vezes do outro. Tem fenômenos da natureza que são probabilísticos, tipo jogar um dado. Sabe que jogar um dado tem mais de uma solução? Tem 6 soluções, né? E elas têm a probabilidade igual de acontecer. Então, parabéns, pode acontecer na vida real que um problema físico interpretado por uma equação matemática gere infinitas soluções e que sim, através dessas infinitas soluções a gente consiga mapear as soluções mais prováveis ou mais adequadas. Vai acontecer, certo? Muito bonito. Claro! Se o sistema, um amigo vai ajudar, se o sistema possível é indeterminado, puta que pariu, vocês são foda, só pergunta legal, cara, só pergunta legal, pai! Então olha só, se o amigo me ajudou na aula falando que se nós fôssemos representar essas duas equações no plano cartesiano, qual seria o resultado? Uma em cima da outra, mostrando que elas têm infinitos pontos em comum. O que é o sistema sem impossível? É que não tem nenhuma das infinitas soluções de uma equação e das infinitas soluções da outra equação, nenhuma coincide. Como é que eu vou fazer duas retas no plano cartesiano que nunca se encontram? Elas são paralelas. É isso, então o sistema impossível, a representação dele dá sempre retas paralelas. Show! Então mais uma colocação ninja que enriqueceu a aula. Eu ia esquecer de fazer esses comentários bonitos que vocês dois nos brindaram. Muito obrigado. Isso. Quando eu pego uma equação e multiplico ela toda pelo mesmo número, não altero o gráfico dela. Certo? É isso mesmo. Agora, esses gráficos, eles serão paralelos, porque vai dar o mesmo coeficiente angular, mais passa menos, menos 1. Só que como o coeficiente linear é diferente, elas cortam o eixo y em posições diferentes. Certo? Tu vê, né, cara, para o cara acompanhar essa aula com qualidade, ele tem que ter tido uma base no ano passado bem razoável, né? Concorda comigo? Senão esse finalzinho mesmo ele se perde ali. Mas depois a gente pode... Tu vê, foi só a primeira, tá, cara? Vão ter mais discussões dessa, tá? Vai ter mais discussões dessa. O professor de matemática fala demais, cara.
Ó, o negócio é o seguinte, anota a tua tarefa sagrada, tu sabe, né? Vai pro inferno quem não faz, tu sabe? Então, ó, eu acho que se nós fizermos as questões 1 a 5 da página 12, 1 a 5 da página 12, a gente começa exercitando na miúda os exercícios que envolvem interpretação. Eu vou guardar das 7 a 13, eu vou guardar das 7 a 13 para mais próximo da prova, a gente pedir essa outra tarefa e deixar para exercitar mais próximo. Quero que tu dê uma lida. Então isso aqui é resolver. Ler página 14. A página 17, que é a discussão da aula de hoje. Se tu ler isso, só vai fortalecer a aula de hoje. E só mais um exercício que na página 18 é o exercício 1 que tem a ver com dizer se o sistema é de um tipo ou do outro. Show de bola. Isso aí tá maravilhoso. Cara, ó, muito satisfeito com a participação de vocês na aula. Sou muito grato. Vamos para física, que é a minha paixão. Fala, meu querido.